Bom dia a todos e todas. Meu nome é Fernanda Faio, eu coordeno o grupo de trabalho Riscos ASG, Clima e Biodiversidade e represento a GIZ aqui na gestão do Laboratório de Inovação Financeira. É com muita alegria que a gente começa hoje o sétimo e último seminário da nossa trilha de biodiversidade e capital natural aqui do subgrupo de biodiversidade. A Beatriz Marcoge, que é a coordenadora desse subgrupo, ela chegará brevemente, ela não pode estar aqui para abertura, infelizmente, né, para saudar os nossos convidados e todos os participantes aqui do evento, mas ela seguirá na coordenação aqui após uns 15 minutos. Hoje a gente vai falar sobre um tema é, essencial, né, para um país como o Brasil, que é a biodiversidade e biodiversidade marinha e costeira. Essa nossa trilha de seminários que chega ao fim hoje, ela abordou temas muito diversos das finanças, da biodiversidade e das finanças sustentáveis. A gente trouxe as convenções para a biodiversidade, as questões relacionadas ao sistema financeiro, os riscos ambientais, a biodiversidade agropecuária, a biodiversidade florestal. Estão todos esses seminários disponíveis aqui no YouTube do Lab, né, para quem quiser ver. Esse aqui também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, quem não pode participar, quem não pode estar aqui hoje, vai ter essa possibilidade. A gente também vai disponibilizar brevemente para cada um desses seminários uma nota técnica com os resumos do que foi falado, assim as pessoas podem acessar de uma forma mais facilmente, mais fácil, e a partir de março, eu acho que do ano que vem, aqui o laboratório vai lançar um relatório sobre todos esses temas envolvidos, sobre esse assunto que é tão importante, ainda mais no momento que o Ministério da Fazenda está lançando o seu plano de ação para a taxonomia das finanças sustentáveis brasileira. Então, eu acho que a interação é muito grande, o momento é muito oportuno para fazer essa fala. Novamente, parabéns. A Karine Lacerda é a nossa líder aqui do seminário. A Karine organizou esse evento junto com a Beatriz Marcoge. A Karine é coordenadora de iniciativa e redirecionamento de investimentos do portfólio de economia de baixo carbono do Instituto Clima e Sociedade, do ICS. Eu sempre tenho que ler todo o teu título, Karine, que eu nunca decoro, é enorme o teu título. A Karine é oceanógrafa e economista e ela é mestre em geografia, altamente qualificada para falar conosco aqui hoje. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para a Karine. Mas antes eu gostaria novamente de agradecer profundamente a Karine, aos membros do Lab, aos nossos gestores, a todos que estão participando aqui e aos nossos convidados que estão aqui para nos dar essa super aula. Muito obrigada, Karine, por favor. Obrigada a todo mundo, pessoal do Lab, pela oportunidade de organizar esse seminário. É um tema de grande afeto aqui, muito caro para mim. Tem uma novidade, Fernanda, agora eu sou futura doutoranda lá do programa de Sistemas Marítimos da Escola de Guerra Naval, vou fazer meu doutorado em Taiwan. Nesse tempo de Blue Que Finance, excelente! e queria apresentar a todos vocês, né, os nossos participantes que foram escolhidos aí com muito carinho. Bom, a Renata de Souza Leão, ela é Water Security Program Manager do CDP, possui background multidisciplinar na área ambiental, foco em água, possui doutorado em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo. Na última década, trabalhou como pesquisadora e consultora ambiental internacional em diferentes projetos. E desde 2018, trabalha no CDP no Programa de Segurança Hídrica, gerenciando portfólio de projetos com o objetivo de promover transparência de dados ambientais, contribuindo para uma economia global que considere pessoas e planeta. A Fernanda Marques, já tive o prazer de trabalhar junto com ela no Fumbio, é bióloga quantitativa, com sólida experiência acadêmica, programática e gerencial, na elaboração e implementação de iniciativas de conservação e uso sustentável da biodiversidade.
No Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBio é responsável pela supervisão do portfólio de projetos financiados por doações nacionais e internacionais, participando da estruturação, negociação e operacionalização de projetos e programas junto a doadores bi e multilaterais e tendo como parceiros governo federal, estadual, sociedade civil, setor privado. Participou do desenvolvimento, negociação e implementação do projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas, do GFMAR, iniciativa que visa apoiar o estabelecimento, ampliação e implementação de um sistema globalmente significativo, representativo e eficaz de áreas marinhas e costeiras protegidas no Brasil e identificar mecanismos para a sustentabilidade financeira. Possui PhD em Estatística pela Universidade de St. Andrews, na Escócia. E o Tauan é professor, Tauan Santos, professor doutor da Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil e coordenador do Grupo de Economia Azul. Economista formado pela UFRJ, possui pós-doutorado no Center for the Blue Economy, Middlebury, aí eu não sei o nome, Institute of International Studies, da Califórnia. Acabou de voltar de lá, foi professor da UERJ, UFRJ, PUC-Rio, nas áreas de Economia, Relações Internacionais, Direito e Defesa. Tem mais de 10 anos de experiência na docência, no ensino superior em cursos de graduação, mestrado e doutorado. E participa do Pool of Experts da United Nations Division of Ocean Affairs, Law of the Sea, e do painel of Technical Experts do Global Ocean Accounts Partnership. Então, muito feliz de dar início a esse seminário aí com essa grande equipe. Sejam bem-vindos. Renata, acho que agora é com você. Obrigada, Karine. Deixa eu compartilhar minha tela. Ver se funciona. Vocês conseguem ver alguma coisa já? Ainda não. Ok. Só um segundo, gente. Já está compartilhado, Renata, só não está no modo de exibição ainda não. Perfeito. Por um modo aqui. Foi. Tá bem? Ótimo. Então, primeiro eu queria agradecer ao pessoal do Lab, Beatriz, Larissa, pelo convite. Estou super animada e pretendo trazer um outro aspecto para essa discussão tão interessante, tão importante e relevante da nossa contemporaneidade. Prazer conhecer a Fernanda também, Tauan. Estou super animada e quero agradecer também ao pessoal do CDP Latinoamérica e América Latina, que tem feito um trabalho muito, muito importante. Então, um salve para a Rebeca, que me ajudou e me conectou com vocês do lado. Eu vou falar, então, porque a Karine já me apresentou, o que eu vou tentar falar aqui um pouco, trazer para vocês, uma perspectiva da divulgação corporativa ambiental. Então, como isso tem evoluído nos últimos anos, décadas, a gente está indo da segurança hídrica para expansão para outros temas, né, da área ambiental. Eu vou contar um pouco essa trajetória, essa perspectiva do CDP. Eu começo falando sobre o CDP, depois eu falo sobre o Programa de Segurança Hídrica no CDP e depois eu vou tentar abordar um pouco a situação temática que está acontecendo nessa área de divulgação ambiental por parte de empresas nos próximos anos. Então, para quem não conhece, eu não sei quantos de vocês já participaram da trilha, e eu sei que outros colegas do CDP apresentaram, mas o CDP é uma ONG ambiental global. A gente trabalha para garantir uma economia próspera que funcione para as pessoas e para o ambiente também. Então, para a gente, no CDP, informação é fundamental para a ação. Então, a gente trabalha muito com investidores, com empresas, cidades, e ajudamos esses stakeholders a medir, a compreender e reduzir o impacto ambiental deles de uma maneira geral. O CDP é considerado a melhor plataforma para reporte de informações ambientais e a gente tem uma base de dados que eu acho que é justo dizer que deve ser a maior do mundo, com relação a dados ambientais de empresas e cidades. E, obviamente, o nosso objetivo é fazer a divulgação e o reporte de informações ambientais uma norma, né?
e, a partir disso, gerar insights para impulsionar ações para um mundo que seja seguro para todos os ecossistemas. Então, como a gente trabalha, né, no CDP? A gente tem, como eu falei, um repositório de informações ambientais gigantesco, e a cada ano, milhares de empresas são solicitadas, recebem um convite para reportar e divulgar os seus dados ambientais em nome de investidores e de grandes empresas também. São empresas que têm clientes, né, que providenciam matéria-prima ou qualquer outro tipo de produto. Para eles, são solicitados para receber, para divulgar essas informações através do CDP, né? O CDP é uma plataforma. Então, são informações sobre risco, impacto, oportunidade, estratégia, etc. E com esses dados, né, a gente espera que as empresas, ao fazer esse exercício, eles comecem a entender o impacto deles no meio ambiente também e comecem a fazer as alterações necessárias. E quem usa esses dados, né? Porque o CDP captura esses dados, a gente coleta esses dados de uma maneira anual, num ciclo anual, mas tem um mundo inteiro aí que acaba usando esses dados. Então, a gente tem, obviamente, os investidores que recebem os dados das empresas que eles investem, a gente tem outras empresas, tem a comunidade acadêmica, tem a comunidade de política pública, a sociedade civil organizada, obviamente. Então, assim, é um mundo de stakeholders que a gente acaba fornecendo as informações. Se vocês puderem me ajudar com o tempo, porque eu acho que eu estou falando que há 4 minutos, mais ou menos. Ok, explicar tudo. Um pouquinho do CDP no mundo, esses dados são super atualizados. Nesse último ciclo, agora em 2023, mais de 23 mil empresas no mundo todo, em 130 países, divulgaram as informações do meio ambiente para a gente. Elas responderam em nome de mais de 740 investidores que possuem 136 trilhões de dólares em ativos, ou seja, mais ou menos um terço do capital global. E também a gente tem o programa de cidades e estados, que é super interessante, e mais de 1.100 cidades reportaram para a gente esse ano. O CDP América Latina, em 2023, também recebeu um número grande de empresas reportando água, clima e floresta, 1986. Isso é um crescimento de 63% desde 2020. Então, e o Brasil, obviamente, está liderando aí nos países da América Latina em número de empresas divulgando informações. É muito promissor. Agora, eu vou falar um pouco sobre o nosso programa de segurança hídrica. Então, há 12 anos, o CDP foi fundado há 20 anos, e há mais de 20 anos. E há 12 anos, o CDP lançou o programa de segurança hídrica com o objetivo de alinhar os negócios, né, o sucesso dos negócios, com um mundo seguro de água e para eliminar impactos negativos nos recursos hídricos. Então, a gente tem um questionário anual, né, que os investidores pedem para as empresas reportarem. É um questionário que alinhado com TCFD e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também. E, bom, basicamente, a gente pergunta para as empresas quais são os impactos dela, os impactos dos negócios, gestão de riscos, avaliação de risco, exposição a risco. Tem a parte de contabilização de água, a questão da governança é uma coisa muito importante. Então, quem está tomando decisão sobre as questões ambientais dentro da empresa, estratégia de negócios, enfim. E a novidade desse ano é que a gente tem um módulo de plásticos, que eu vou falar um pouco mais adiante. E essa é a estrutura do nosso questionário. O número de empresas reportando segue crescendo, que é muito bom. Esses dados são só para água. Então, nos últimos 12 anos, o primeiro ano que a gente reportou, acho que a gente teve 150 empresas divulgando os dados sobre água. E agora a gente está com quase 5 mil empresas divulgando esses dados, é super importante. O que significa essa transição, essa expansão para
para além dos eixos temáticos clássicos, né? Água, floresta e mudança climática, que é o forte. A gente vê aqui esse gráfico da direita é um pouco ruim de ver, mas mostra, o que eu quero mostrar aqui é que essa parte vermelha aqui da rosquinha, ela é empresas que estão reportando além de clima. Então, assim, questão de outros recursos naturais estão ganhando atenção do, dos stakeholders. E isso também é esperado que cresça, porque a questão de reporte mandatório de informações relacionadas, nesse caso é a água, mas o CDP lançou um documento recentemente analisando para clima também, para floresta, toda essa questão, essa é a atualização do G20. Então, assim, isso é uma coisa que está crescendo. 40% dos países do G20 já introduziram ou estão em vias de introduzir requerimentos para a divulgação mandatória de informações ambientais. Então, isso a gente pretende que isso seja a norma, né? Transparência. Alguns insights desse último ano que a gente consegue ver, o impacto que a gente está tentando trazer. Então, por exemplo, 30% dos nossos das empresas que estão divulgando dados para a gente estão começando, estão desenvolvendo, estão aplicando, implementando metas de redução de abstração de água. Então, essa tem esse gráfico aqui do lado esquerdo mostrando que os recursos hídricos, o impacto está reduzindo, que é bom. E um dado interessante também é que a gente sempre fala de risco, né, financeiro e tal, mas as empresas estão reportando grandes oportunidades, né, que a questão hídrica também, ou toda essa questão ambiental também oferece um monte de oportunidade. E aqui, nesse gráfico do lado direito, a gente pode ver que produtos e serviços têm sido reportados como uma grande oportunidade para as empresas com relação à água. E, de acordo com os dados reportados, as empresas a gente chegou a calcular que as oportunidades relacionadas com a água podem chegar a 436 bilhões de dólares. A gente tem também uma última análise dizendo que é mais barato agir do que não agir, né? A não ação custa 5 vezes mais do que a ação, segundo os dados de 2022. Então, esse é um panorama de água. Agora, como eu falei, eu vou começar a falar do que está vindo, o que está acontecendo nesse mundo de importe e divulgação de informações ambientais. Como eu falei, o CDP tem esses eixos temáticos, né, que é a mudança climática, a parte de segurança hídrica e o programa de florestas. E com a complexidade dos desafios que a gente tem enfrentado aumentando, 6 de 9 barreiras, limites planetários já foram ultrapassados. Então, a gente também está fazendo essa transição e está trabalhando com os nossos stakeholders para fazer essa transição e incluir outros temas no nosso programa. Em 2022, a gente teve pela primeira vez um módulo dentro do questionário de mudança climática, perguntando para o setor financeiro especificamente sobre informações sobre água, como eles acessam portfólios, se tem risco e tudo mais. Este ano, a gente lançou o programa de plásticos e o programa de oceanos está chegando. Eu vou falar um pouquinho mais para frente em que fase a gente está. Então, como eu falei, em 2022, o setor financeiro teve a oportunidade de responder por primeira vez um questionário sobre água. Então, o questionário segue a mesma linha, né, alinhado com o TSFT e outras frameworks internacionais. Então, fala sobre a governança, quem são os profissionais, quais são as responsabilidades dos profissionais no nível de C-suite em relação à água, avaliação e exposição de risco, redução de impacto, e a estratégia de negócio, por exemplo, metas, criação de produtos e serviços, a influência dos shareholders através de voto, engajamento, enfim. Esse foi a primeira vez que a gente teve e a gente lançou esse relatório
Mas meu computador está travando. A gente lançou um relatório recentemente. Espero que não volte. Olha, meu computador está muito lento. Então, esse é um relatório que a gente lançou esse ano, com todos esses insights em relação ao setor financeiro, e é super interessante, eu posso depois compartilhar no chat, para quem tiver interesse, os links. Então, esse ano, o ano passado foi a primeira vez que a gente teve essa coleta de dados, esse ano a gente teve outra vez, isso já teve um aumento de 27% em relação ao ano passado, então cada vez mais instituições financeiras estão demonstrando interesse e compreendendo como que as atividades que eles financiam afetam os recursos naturais, e a gente teve uma representação de todos os continentes, 52 países, mais 600 portfólios, e quem está liderando, vamos dizer assim, esse reporte, essa divulgação, são os bancos. E é super interessante de ver que a gente tem uns casos com bastante interessante, desculpa. Meu computador está travando. Se vocês tiverem algum problema na apresentação, me falem, por favor. Como eu falei, em 2023, a gente lançou o relatório, o questionário de plástico, o módulo que está dentro do questionário de segurança hídrica. E, desculpa aqui pelas imagens em inglês, vem do nosso site global, mas a gente tem por que as empresas, por que a divulgação de informação sobre plásticos é um tema super relevante e está ganhando cada vez mais atenção globalmente falando. Primeiro, por conta dos riscos reputacionais, né? Tem muita pesquisa mostrando aí o impacto negativo de plástico e microplásticos e todos os setores que têm plástico envolvido, desde têxtil até farmacêuticos, enfim. Então, tem essa questão reputacional, tem a questão legislativa, e eu acho que o Tauan vai falar um pouco depois, provavelmente, do Global Plastic Treaty, eu não sei se você vai falar sobre, enfim, mas tem essa questão que está evoluindo aí também legislativamente, né? O mundo todo está olhando e está tendo pressão, fazendo pressão para principalmente os plásticos de uso único, né? Serem reduzidos. E claramente, também existem oportunidades para o setor privado, né? A gente tende a olhar muitas coisas pelo lado negativo e, bom, existe uma possibilidade de modelos de negócio de reuso, sabe, mudar a emergência de materiais alternativos. Então, existe aí uma infinidade de pesquisa e desenvolvimento e novos investimentos que isso vai acabar acarretando como consequência. Então, esse ano a gente inseriu esse módulo, são 5 perguntas, principalmente sobre o mapeamento da cadeia de suprimento, quais os impactos deles, os riscos, as metas, e se tem uma métrica de material plástico produzido e comercializado. Esse conteúdo é um projeto que está alinhado com a economia circular, com a Ellen MacArthur Foundation, e pela primeira vez, como eu falei, esse ano, quase 3 mil empresas divulgaram as informações ambientais sobre plásticos, e a gente vai ter mais insights sobre isso em breve, porque nossa equipe está analisando os dados, é muita coisa. E por que isso foi inserido no questionário de segurança hídrica? E é um pouco, né, por que eu estou falando de segurança hídrica e como isso conecta com a questão de oceano? Porque os setores que têm mais impacto em plástico são os que também têm alto impacto nos recursos hídricos, manufacturers, chemicals, petroquímicas, tudo isso tem um impacto grande também na questão do plástico e da poluição. E por conta do impacto nos ecossistemas aquáticos, marinhos e de água doce, que a questão do plástico provém. E, obviamente, aí é onde vem a conexão, né, entre a água doce, que vai parar tudo isso no nosso oceano. A poluição marinha por plástico tende a triplicar nos últimos 20 anos, se não mudarmos o BAU, né, o Business as Usual, se não tiver nenhuma mudança. E a nossa estratégia, como eu falei, o CDP está começando a desenvolver essa estratégia de oceanos, para a saúde dos oceanos, e a gente vai começar principalmente com setores de alto impacto,
então focando nas indústrias pesqueiras, agricultura, transporte marinho, produção de energia offshore, turismo costeiro e mineração. Esses são os setores de impacto direto no ecossistema marinho, e a gente vai começar a focar nesses setores a partir dos próximos anos. Onde a gente está nessa conversa, né? A gente está nessa primeira fase, de 2023, 2024, então o CDP está desenvolvendo pesquisa, está consultando com stakeholder-chave, então o que a gente está fazendo é identificar as lacunas nos dados, desenvolver as métricas, testar as propostas, promover conscientização com as empresas, instituições financeiras e outros atores. Em 2025, a gente muda para uma... Tudo isso não é, né? Pode mudar um pouco, mas esse é o nosso plano. A fase 2, em 2025, para exatamente começar a promover a transparência de dados, ou seja, ter a divulgação, lançar a plataforma do CDP de reporte, desenvolver as métricas específicas para setores com maior impacto e promover mais capacitação para as empresas poderem reportar os dados que sejam dados válidos, né, com qualidade. E a partir de 2026, o engajamento para acelerar essas ações e continuar buscando para impactos positivos. E eu queria terminar só com uma chamada, assim, de... Né, a gente tende a olhar as coisas pelo lado mais negativas, às vezes, e tal, e aqui eu quero fazer um chamado para quem tiver interesse de fazer parte da solução também, né, porque o problema acho que a gente já conhece. Então, para as empresas, eu acho que a grande questão é avaliar e reduzir os impactos ambientais, reportando as informações. Transparência é muito importante, porque aí as pessoas, né, têm accountability, a gente pode responsabilizar. E principalmente ter uma abordagem over the fence, porque a cadeia de suprimento é onde os impactos ambientais acontecem muito, muito forte. Provavelmente vocês já falaram muito disso aqui na trilha, mas com água, né, é super importante. A gente tem a empresa, a indústria, lançando poluição ou captando muita água, mas a gente tem uma infinidade de fases antes, às vezes, com matéria-prima e tudo mais, que é onde o grande impacto acontece, então precisa ter um olhar bastante integrado e holístico na hora de abordar isso. Para as instituições financeiras, é super importante que avaliem o impacto ambiental do portfólio, então introduzir a questão da dupla materialidade, né, que está sendo também falada bastante no setor financeiro e regulatório, usar o poder de influência que tem, né, os shareholders, por exemplo, para engajar com as empresas e pedir que novas ações sejam feitas. A criação de novos produtos e serviços, os bancos, seguradoras, isso está sendo um assunto muito discutido globalmente. Esse ano, o banco BBVA lançou um programa, um empréstimo com a empresa Iberdrola, e eles, para diminuir a taxa de juros, a Iberdrola tinha que mostrar que ela está reduzindo o consumo de água, que está reduzindo, que está reportando para o CDP. Enfim, a gente vai montando, né? São várias pecinhas e, de repente, eles criaram um novo produto que faz com que a empresa, para ter uma taxa de juros menor, acabe promovendo o impacto, reduzindo o impacto negativo das atividades deles. Então, essa é uma coisa super interessante que a gente está tentando estimular e fazer análise sobre isso. E em relação a governos e órgãos reguladores, continuar exigindo e promovendo o reporte corporativo mandatório, certo? Sem transparência fica complicado, a gente não tem como saber o que está acontecendo, e incluindo essa coisa que eu falei da materialidade dupla, que não só o impacto dos riscos ambientais para as empresas, mas qual é o impacto das empresas e atividades industriais ao meio ambiente, que essa é uma questão que geralmente está fora da conta e as externalidades ficam aí para todo mundo. E, em relação às ONGs e sociedade civil, pressionar, exigir transparência, responsabilização, utilizar e compartilhar os dados disponíveis. Então, o CDP está aqui para ajudar, tem dados, a gente super topa colaborar para fazer com que
esse caminho seja menos difícil. E é isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que seja um pouco uma porta de entrada para os próximos palestrantes. E muito obrigada outra vez. Muito obrigada, Renata. Já vou dizer que estamos ansiosos e ansiosos aí por esses dados, né, que serão adquiridos aí pelo CDP com questão oceano das empresas, das instituições financeiras e bancos. A gente já tem pergunta da sua apresentação, mas vou deixar para o final, né, Fê? Acho que a gente deixa para o final, que aí a gente pergunta para todo mundo, faz uma rodada. Fernanda Marques, agora é contigo. Bem-vinda. Obrigada, um segundinho aqui, deixa eu compartilhar a tela. Estão vendo a apresentação? Perfeito, obrigada. Antes de mais nada, muito obrigada à equipe do Lab, Karine, Beatriz, Fernanda, super obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui, também estou animada em ouvir também os colegas que estão falando. Bom, eu sou Fernanda Marques, eu gerencio uma parte do portfólio de projetos no FUNBI, o Fundo Brasileiro da Biodiversidade, e são os projetos oriundos aí de doações nacionais e internacionais, especialmente dos bilaterais e multilaterais. E só uma frasezinha sobre o FUNBIO, para quem não conhece. O FUNBIO é uma organização não governamental criada há mais de 25 anos como um mecanismo financeiro para apoiar a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica, né? E desde então vem trabalhando no desenho e implementação de mecanismos financeiros inovadores, no desenvolvimento, articulação, negociação e implementação de programas e projetos voltados para a conservação da biodiversidade. Além disso, o FUNBIO é também credenciado como agência GEF. GEF é um mecanismo de financiamento da Convenção sobre Diversidade Biológica, então o FUNBIO é agência GEF no Brasil e também é uma entidade acreditada do Green Climate Fund aqui no Brasil também. Bom, minha intenção hoje é passar para vocês um pouquinho do histórico, um panorama da atuação marinha do FUNBIO, e aí fazendo um gancho, talvez, para os desafios que a gente tem pela frente, né? Mas antes disso, só para mencionar, há umas 2 semanas atrás foi lançado o primeiro diagnóstico costeiro marinho sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos no Brasil, e é um marco, né, porque congrega aí um conjunto de informações que nos dá uma ideia das dimensões tanto das oportunidades, das riquezas e dos desafios, né? Então, a gente está falando aí de mais de 10 mil quilômetros de linha de costas, mais quase 6 milhões de quilômetros quadrados de área, o que equivale a quase 2/3 da área terrestre do país, né? A gente tem aí nessa Amazônia Azul mais de 440 municípios, onde vivem 18% da população brasileira, tem 13 das 17 capitais, e é onde é produzido 1/5 do PIB nacional. Então, a gente está falando aí realmente de grandes desafios e pressões nessa área. E essa área, ao mesmo tempo, é rica também, né, em biodiversidade e em diversidade de ecossistemas. O Brasil possui a segunda maior área do mundo em termos de manguezais, e uma enorme diversidade de espécies na zona costeira marinha, sendo que a gente já tem na lista aí 160 espécies ameaçadas. Então, isso nos dá, assim, esses números resumem um pouquinho do contexto que a gente tem pela frente na região costeiro marinho, né? E aí, voltando um pouquinho ao passado, foi exatamente contemplando aí esse contexto de riqueza versus pressão que em 2009 foi iniciado com parceria com o Ministério do Meio Ambiente, organizações de sociedade civil, academia,
um esforço para pensar o que seria uma proposta de apoio à conservação na área marinha e costeira de relevância, né? E daí saiu uma proposta voltada ao estabelecimento de um sistema representativo e efetivo de áreas costeiras e marinhas protegidas. A ideia é que os seis, elas seriam, na verdade, âncoras, a partir das quais poderiam ser adotadas, implementadas e incorporadas diferentes estratégias, mecanismos de gestão, como a intragestão pesqueira, ordenamento de uso, né? E também elas seriam o ponto de partida para uma eventual incorporação de agendas além da gestão, da criação e da implementação e gestão dessas unidades, né? Bom, como resultado desse esforço, a gente, em 2014, começa a implementação do projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas, o GFMAR, que eu particularmente eu acho um marco assim, na conservação marinha no Brasil, em termos de escala e abrangência, né? E também como alavanca para que, como a gente vou falar um pouquinho mais para frente, para que outras iniciativas fossem conduzidas. Então, o programa teve como foco, tem como foco apoiar a criação e implementação de áreas marinhas e costeiras protegidas no Brasil. Havia, na época, e continua sendo sempre um desafio, né? Coleta de dados, como você falou, Renata, é sempre um desafio. Então, elaboração e implementação de protocolos de monitoramento da biodiversidade é uma parte chave do projeto. E desde a partida houve uma preocupação com a sustentabilidade financeira da iniciativa do sistema de U6, né? Então esse pensamento, esse olhar na sustentabilidade financeira a longo prazo. O projeto completa 10 anos, ano que vem, então eu estou trazendo aqui um apanhado de números. A gente está falando de 36 unidades de conservação apoiadas no momento, distribuídas por 12 estados. Temos também o apoio a 4 associações de base comunitária, tanto na parte de fortalecimento organizacional quanto geração de renda relacionada ao turismo fortalecimento do turismo de base comunitária. O projeto apoia centros de pesquisa, também já proveu até hoje 139 bolsas de pesquisa, muitas voltadas aí também para o desenvolvimento dos protocolos de monitoramento da biodiversidade. Temos o apoio a 13 projetos de integração comunitária, que visa exatamente fazer essa ponte entre a gestão da unidade e as comunidades nelas presentes, né? E a gente está falando aí de mais de 150 milhões de reais captados até o momento, com mais da metade já investido, num total de 95 milhões de hectares protegidos. Em termos de resultados específicos, né, eu lembro que na época a zona costeira e marinha tinha 1,5% de áreas protegidas e a meta do projeto era que a gente desse um salto para 5%. Em 2020, com a criação dos NGIs de São Pedro e São Paulo e Trindade e Martim Vaz, foram criados 93 milhões de hectares de novas áreas e aí essa percentual de proteção saltou de 1,5% para 26,3%, no momento em que não se acreditava que esses grandes saltos ainda fossem possíveis. Então, assim, muito importante esse avanço, né? O projeto também busca apoiar melhorias na efetividade da implementação dessas unidades de conservação. E esse é um ponto-chave, né? Aquela velha história de sair do parque de papel. Então, o projeto ele tem métricas muito específicas que refletem aspectos fundamentais para a implementação das unidades, como, por exemplo, o plano de manejo, fortalecer, criação e fortalecimento dos conselhos, demarcação e sinalização, né? E são essas ações que são apoiadas pelo projeto, e aqui o que a gente vê nesse gráfico é, para cada uma das unidades aí, apoiadas, um avanço nessa pontuação
da efetividade da sua implementação ao longo do tempo, né? O que para nós é muito importante, porque é um sinal de que o projeto está tendo aí um impacto almejado, porque conforme as UCs avançam na sua implementação, elas ficam melhor preparadas e em melhores condições de alcançar os seus objetivos de criação. Um terceiro aspecto que eu mencionei foi a questão da sustentabilidade financeira, e eu gostaria aqui de apontar duas ações que foram chave e emblemáticas. A primeira foi a criação de um fundo marinho como parte da estratégia de sustentabilidade financeira para a iniciativa, né? O fundo marinho ele é tipo um endowment, onde a intenção é que somente os rendimentos sejam utilizados para apoiar a manutenção das unidades, né? Normalmente, a mobilização de recursos necessária para que você tenha rendimentos suficientes para apoiar, preencher a lacuna de financiamento é grande, né? Então, por isso que eu digo que essa é uma parte da estratégia. Um outro aspecto que foi muito interessante, muito importante, foi o desenho de uma estratégia programática e financeira para algo que a gente chamou de plataforma azul, na época, e que era a ideia de se pensar numa estratégia programática e financeira de longo prazo para a conservação na zona costeira e marinha. Eu mencionei, né, a ideia de que o ponto de partida seria a criação e implementação de unidades de conservação. De certa forma, há uma menor complexidade, a gente já sabia como fazer isso, né? Então esse é o ponto de partida, e a intenção aqui nessa estratégia era exatamente fasear o incremento em complexidade e em demanda por financiamento. Como? Trazendo aí diferentes agendas, ampliando as agendas a serem apoiadas. Então, a gente tem aí, num primeiro momento, criação, implementação e, eventualmente, a manutenção das unidades, mas aí incorporando depois uso público, o turismo, o monitoramento da biodiversidade acabou entrando logo no início, produção sustentável, seguido aí de um aumento, né, que vem junto também. Quando a gente traz essas outras agendas, né, a gente pensa também nas condições habilitantes, né, o quanto de esforço que a gente precisa para conseguir fazer com que elas aconteçam. Então, de certa forma, garantindo que a gente acredita que, num primeiro momento, a gente consiga entregar para ir aumentando essa complexidade, incluindo gestão pesqueira e por aí vai. E aí, quando a gente faz esse exercício, a primeira pergunta, né, é quanto custa. Então, foi feito um trabalho de modelagem financeira para cada uma dessas linhas temáticas previstas, mapeando aí quais as ações envolvidas para a implementação de cada um desses temas e qual seria o custo associado, e fazendo essa projeção ao longo do tempo, exatamente para nos dar uma ideia da demanda financeira no longo prazo. Bom, a gente tem o quê, a gente tem o quanto, né? Falta um pouquinho o quem vai financiar e o como, né? Então, na etapa final, foi feito exatamente um mapeamento dos potenciais, uma estimativa dos potenciais mecanismos de financiamento para essas diferentes agendas nos diferentes momentos, levando em consideração a complexidade das agendas e o risco também associado, né? Porque a gente tem aí certos potenciais financiadores que não necessariamente vão financiar determinadas agendas que não estejam ainda amadurecidas ou que sejam percebidas ainda como de alto risco. E o que é muito interessante comparar é quando a gente olha que toda essa projeção, né, esse trabalho ali de olhar para frente, pensar como o que fazer, quando e como financiar. Eu trago agora um pouquinho do histórico do Fumbio nessa agenda costeiro-marinha, porque traz exatamente esse processo, né? Então, e aí junto com isso a gente tem um monte de oportunidades,
sinergias e desafios. Então, a gente começou aí com a ação do GEFMAR, foi o que iniciou aí a Agenda Marinha no Fumbio, com um foco grande em unidades de conservação e monitoramento da biodiversidade. Aos poucos, essa agenda vai se ampliando, a princípio com doações, né, muito no financiamento ainda de filantropia e de doações também bilaterais e multilaterais. A gente tem o exemplo dos sítios Ramsar, que é o apoio aí ao fortalecimento organizacional e comunitário para as unidades de conservação que compõem ali os sítios Ramsar na região norte. E aí começa a haver uma diversificação que é muito importante, que é a entrada das obrigações legais, né, que tem um papel, e quando a gente fala obrigações legais, a gente não está falando necessariamente da compensação ambiental, né, conforme o SNUC, mas sim, por exemplo, de mecanismos também como termos de ajustamento de conduta, termos de compromisso e afins, que são medidas compensatórias que os empreendimentos têm que fazer após alguma questão ou evento ou descumprimento de suas obrigações. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o TACFRAD, que começa a ampliar essa agenda, focando especificamente em gestão pesqueira, geração de renda e espécies ameaçadas. A gente tem aqui com o TACFRAD uma contribuição ímpar, por exemplo, para a conservação da toninha, espécie vulnerável, ameaçada de cetáceo que ocorre do Espírito Santo ao sul do Brasil. E o apoio do TACFRAD foi fundamental para melhorar o entendimento e conhecimento da espécie, com reflexos aí para desenvolvimento, elaboração e busca de ações voltadas à sua conservação. O TACFRAD também permitiu o apoio além de unidades de conservação, a realização de pesquisas voltadas a espécies de interesse comercial no estado do Rio de Janeiro, né, interesse comercial de pesca. Então, a gente tem aí, começa a ver exatamente essa diversificação de agendas e de fontes de recursos. Chegou também aí um outro mecanismo muito interessante com... Eu não estou dando os créditos aqui que eu deveria, né? Os sítios Ramsar, eles contaram com o apoio da Noruega, hoje em dia contam também com o apoio do Protecting Our Planet Challenge, um grupo de filantropos que apoia ações no Brasil. O Fundo Abrolhos, uma parceria com a CI Internacional, que criou também um fundo de endowment voltado à promoção turismo, uso público em Ucês, ali no sul da Bahia. Então, novamente, mais uma ampliação de agenda e mais um outro mecanismo desenvolvido. Por fim, entra... foi interessante que a gente não mapeou na partida a questão do lixo no mar, do plástico, como uma agenda assim, para ser tratada, né? E ela surge naturalmente, inicialmente com apoio aqui da Noruega, uma parceria com a Cátedra Unesco, professor Turra na USP, que apoiou a elaboração do Plano Estadual de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar para o Estado de São Paulo, e agora a gente está ampliando essa agenda, levando para outros estados, que vem a cobrir uma lacuna muito importante também né, de dados, de incorporar a políticas públicas existentes a coleta sistemática de informações sobre lixo no mar. Temos aí também agora obrigações legais, um termo de ajustamento de conduta que trata da controle do coral-sol, espécie invasora que tem se expandido de uma forma alarmante e muito rápida aí pela costa brasileira. Então, essa iniciativa vem apoiar o controle dessa espécie ali na região da Ilha Grande. A gente tem
uma iniciativa mais recente, uma parceria com o BNDES, por meio do Floresta Viva, e que, com o apoio também da Petrobras, por meio de um matching fund estabelecido pelo BNDES, com foco na restauração de manguezais, numa escala também ímpar, possível graças a essa mobilização de recursos do BNDES e alavancagem aí de recursos privados, né? Então, a agenda aí consegue se ampliar ainda mais. E essa parte de atuar muito com doações e obrigações legais era, de certa forma, eram os mecanismos de fontes de financiamentos que a gente imaginava que aconteceriam mais assim no curto e médio prazo, com os investimentos de impacto, trazendo o setor privado acontecendo um pouco mais para frente, devido à complexidade dos arranjos, potencialmente das agendas, né? E aí o que a gente tem, a gente está na década dos oceanos. A gente viu recentemente, né, na COP que acabou de terminar, uma série de anúncios e os olhares voltados para os oceanos, de diversos setores, né? A importância dos oceanos como reguladores do clima tá muito clara. A gente fala muito em descarbonização, e essa descarbonização acaba né, recaindo sobre os oceanos. Então, a gente precisa realmente ter muito esse olhar, e eu acho que isso também está ajudando a, a trazer uma série de inovações em termos de mecanismos de financiamento. E aí eu falo do Global Fund for Coral Reefs, GFCR, o Fundo Global para os Recifes de Coral, que é um mecanismo de blended finance, que traz aí um investimento mediante um investimento privado em negócios amigáveis aos corais, que reduzam o impacto dos principais fatores de degradação aos corais, e onde você tem aí um investimento não reembolsável, preparando as condições, né? Criando as condições habilitantes para que esse investimento de impacto possa entrar de forma a ser tanto uma solução para a redução do impacto dos fatores de degradação, e aí como plástico, como turismo, como pesca, mas tanto para ser reduzir o impacto desses fatores de degradação, mas também, ao mesmo tempo, o que eu acho muito importante é que traz a sustentabilidade a longo prazo, né? Porque aí vira um mecanismo de mercado, já é parte do negócio. Então, você assegura também ali essa sustentabilidade a longo prazo, a longo prazo, potencialmente um ganho de escala, né? Com isso vem desafios também, que eu acho que o Tauan vai tocar neles. A gente começa, né, e fala muito de economia azul. Temos conceitos, temos arranjos, temos exemplos, temos conhecimento, dados, informações, uma série de desafios ainda pela frente para a gente conseguir avançar nessa agenda, mas ao mesmo tempo a oportunidade é ímpar, né? Para dar uma ideia de dimensão, a gente está falando aqui nesse conjunto de iniciativas em mais de 70 unidades de conservação apoiadas ao longo do tempo e no investimento de mais de 500 milhões de reais. Então, realmente a gente conseguiu aí trazer para um outro patamar o olhar sobre os oceanos. Por fim, uma menção muito importante que eu gostaria de fazer, que também foi anunciada na COP, foi o lançamento dos editais enfocando o planejamento espacial marinho para as regiões Sudeste, com o apoio do BNDES, e para a região Nordeste, com o apoio do projeto GFMAR. E aqui a gente tem, eu acho que um momento muito importante para trazer essa agenda, né, e muito necessário, como eu falei, com a descarbonização aí, as iniciativas de descarbonização, o oceano é um regulador, né, e muitas dessas iniciativas para descarbonização acabam, de certa forma, impactando o oceano, além dos múltiplos usos que a gente já viu pelo diagnóstico. Então, a gente tem, novamente, um desafio enorme aí de fazer esse trabalho no planejamento espacial marinho, mas também uma tremenda oportunidade para otimizar, né,
usos, assegurar a conservação, e num processo que com certeza vai ser desafiador, mas que requer, mais do que tudo, transparência, participação, e eu acho que eu estou muito animada com essas perspectivas futuras aí, porque, de certa forma, o PEN ele traz todas essas agendas, né, para um lugar só, para serem discutidas, conhecidas, mapeadas e discutidas em conjunto. Então, acho que a gente tem aí um futuro de muitos desafios e muitas oportunidades pela frente. Minha fala era essa, agradeço a todos e fico à disposição. Imagina, a gente que agradece, Fernanda, pela aula aí. Acho que muita gente, né, quando viaja e curte as unidades de conservação marinha e costeiras, não tem ideia do quanto custa e de quão complexo é conseguir o financiamento para que tudo aquilo ali continue, né, dando para a gente, provendo para a gente, né, serviços ecossistêmicos, que a gente consiga aproveitar bastante essas regiões. Então, acho que divulgar essas informações é bem importante, dar uma ideia dessa dimensão aí da necessidade de inovação também e de cada vez mais a gente conseguir atrair, o desafio é atrair esse capital privado, né? Acho que a gente agora avança aí, né? O pessoal está mais conhece melhor as opções de blended finance, né? Está mais encorajado, né? A começar a investir, mas a gente tem grandes desafios aí. Então, tá, agora é contigo. Obrigada, Fernando. Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Deixa eu começar a compartilhar aqui. Um pouquinho que a gente já foi. E aí eu dou meu start aqui no meu cronômetro. Sim, Foi foi. perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Realmente acho que é um momento muito oportuno para discutir essa agenda, né? Acho que está muito claro com as falas, tanto da Renata quanto da Fernanda agora, que até facilitaram muito um pouco da minha exposição, porque trouxeram uma série de dados, né? Iniciativas já práticas do que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, e, portanto, vai fazer um pouco da minha apresentação mais clara, né? Minha ideia aqui é tentar fazer o link de duas agendas que correm no presente momento muito de modo autônomo, independente, sem uma conexão clara e óbvia, e mostrar como que, por um lado, a economia azul, ela pode, eu diria, deve dialogar, considerar e estar atenta à agenda da biodiversidade marinha e costeira. Então, é basicamente esse só está. Tem estrutura da sua maravilha. Então, a ideia é fazer essa conexão entre a economia azul e a biodiversidade marinha e costeira. Tá? Bom, começando, né, eu já quero deixar muito claro, sobretudo para quem não está tão familiarizado com essa agenda e quer ver como que essas questões conversam, não existe um único conceito no mundo sobre economia azul. Tá? Não existe. Isso não é uma agenda consensuada, é uma agenda bastante recente, e aqui o foco da minha apresentação vai ser muito olhar isso numa agenda internacional, no primeiro momento, e depois olhar para Brasil. Então, é uma agenda muito recente, só para a gente ter uma ideia, no âmbito das Nações Unidas, a primeira vez em que esse termo e esse conceito saem como um documento público da ONU é em 2012, tá? No âmbito da Rio+20, que acontece aqui no Rio de Janeiro, cujo foco não era a economia azul, não era olhar mar e oceano, naquela altura falava-se muito em economia verde, que é uma forma, tá? Eu tenho brincado muito nos últimos anos que blue is the new green, né? O azul é o novo verde, é a nova agenda, é a nova bandeira do momento, né? Mas, bom, aqui só para a gente ter muita clareza, eu trouxe algumas definições possíveis de grandes atores que trabalham muito nessa agenda, e, independentemente da abordagem ou do foco que o Banco Mundial vai dar, olhando o projeto, fazendo financiamento, ou que, por exemplo, diferentes agências da ONU vão dar, porque a própria ONU não trata a agenda de uma maneira única, então, mexe com o IOC, olha de uma maneira, já o PNUD vai olhar de uma outra, o PNUD, né? A própria União Europeia, que é um regional que já debate muito, e que, inclusive, usa o conceito de crescimento azul como vetor de desenvolvimento da região, sobretudo no contexto pós-recuperação, né, pós-Covid-19, todas as definições, em maior ou menor grau, elas vão destacar a necessidade da sustentabilidade. E aí, aqui, né,
Se nós estamos falando de sustentabilidade, numa perspectiva econômica, não estou falando só de sustentabilidade financeira. Eu estou falando de olhar as variáveis, sim, econômicas, mas também olhar as variáveis de natureza social e, igualmente, ambiental. Eu tenho insistido sempre em ambiental barra climática. Acho que cada vez mais, quando a gente olha para o oceano e região costeira, no mundo, a gente precisa considerar os efeitos e a pressão que tem acontecido por conta do evento das mudanças climáticas no mundo, tá? Bom, então esse é um ponto. Só para destacar, eu acho que é importante também aproveitar esse momento, né, da gente está falando aqui, a minha fala é o foco na economia azul. Nós, no Brasil, não temos uma definição oficial sobre esse assunto. Nós, no Brasil, tampouco temos uma política oficial de promoção da economia azul, ou economia do mar, como muitos usam aqui no Brasil esse termo, tá? Mas o que eu posso dizer é que desde 2021 tem havido um debate nacional no âmbito de um grupo de trabalho que foi criado pelo então Ministério da Economia, junto à CIMI, que é a Comissão Interministerial dos Recursos do Mar. Eu até participo dessa equipe, para a gente propor não apenas um conceito oficial do Estado brasileiro, mas igualmente propor uma forma de mensuração de quanto que, afinal de contas, o mar e o oceano são relevantes para a economia brasileira, né? Até apareceu na apresentação da Fernanda um dado que parece muito, né? O dado que nós temos hoje, que não é oficial, é resultado de uma tese de doutorado, é que é da ordem para o Brasil de 20%. Né? Vários estudos, inclusive alguns que eu já participei, veem isso como muito, tá? Mas esse é um tema para outra discussão. Tá? O ponto é que nós estamos trabalhando para poder entregar um dado oficial para o Brasil que hoje é inexistente. Tá? Bom, e aí, quando a gente fala de economia azul, com frequência nós pensamos em setores econômicos que eu vou falar já já. Então, a gente vai falar sobre pesca, sobre agricultura, sobre transporte marítimo, sobre petróleo e gás offshore, sobre turismo, esporte, lazer, etc. Só que, com frequência, nesta abordagem da economia azul, vai se ignorar os recursos marinhos, vivos, sobretudo. O quanto que a biodiversidade, a fauna, a flora marinhas são importantes no debate acerca desta agenda azul. E também, com muita frequência, vai se ignorar a relevância dos serviços ecossistêmicos providos pelos mares e pelo oceano. Tá? No sentido de que, e acho que as últimas semanas têm destacado bastante isso, como o oceano... Só um instante. Marcelo, como que o oceano... Só um instante, pessoal. E como que os serviços ecossistêmicos eles são importantes no sentido de prover uma chave fundamental no endereçamento das ameaças climáticas. Tá? Eu acho que a COP26 agora lá em Dubai, apesar das limitações que nós temos, ela conseguiu evidenciar, de certa maneira, o papel estratégico que o oceano tem, apesar de ele tradicionalmente ser ignorado na agenda. Isso é uma pena, mas a gente tem visto esse movimento no sentido, esse próprio evento destaca isso, né? Que o mar e o oceano, a zona costeira, são fundamentais para a agenda. Bom, no caso brasileiro, como nós vimos, já foi até mencionado, e dá uma certa volta, não tem que detalhar tanto, nós temos um conceito, que é o conceito da Amazônia Azul, inclusive, né, acho que a própria imagem, acho que tem um segundo slide, que a Fernanda apresentou, evidencia isso, né? Hoje, o IBGE adotou oficialmente esse como o mapa do Brasil. Já não é mais a parte verdinha só que nós crescemos vendo, né? Hoje, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, adota que o mapa do Brasil contempla não apenas a sua parte interna, mas também contempla a Amazônia Azul. Então, esse espaço gigantesco, 5,7 milhões de quilômetros quadrados, praticamente 2/3 do território nacional, que é similar à extensão da Amazônia Verde, razão pela qual o termo foi criado. Né? Hoje, muitas pessoas têm a noção de que a Amazônia Azul nasce no contexto da economia azul, não é? O azul, na época, era para fazer um paralelo ao verde da Amazônia Verde, que é a Amazônia Legal. E hoje, claro, a gente consegue fazer um reframe, fazer uma releitura e dialogar uma coisa com a outra. Mas a origem, né, o DNA do termo é da Amazônia Legal. E é muito importante a gente ter clareza disso, porque
Em se tratando dessa região costeira, nós sabemos que há uma riqueza muito grande de setores, como eu mencionei, como o transporte, a pesca, qualidade, por exemplo, um debate em curso esse ano com a BBJ acerca da exploração de mineração offshore, seabed mining, por exemplo, mas, igualmente, nós temos todo o debate e a relevância da biodiversidade marinha e também costeira, né? A gente não pode só pensar que é o mar e olha só para o mar. Inclusive, um dos pontos que eu vou colocar na linha de reflexões finais é a necessidade de nós fazermos o de terra-mar, e não ficarmos bipolarizando, dicotomizando essa agenda, que acaba com uma guerra de recursos, uma briga de abordagens que muitas vezes não faz sentido. A abordagem integrada me parece muito razoável nesse sentido. Tá? Então, aqui estão alguns dos setores, aqui é uma proposta de categorização da OCDE, que é uma organização internacional que tem trabalhado muito com essa agenda da economia azul, eles usam o termo economia oceânica, mas a discussão é essa, né? E eles destacam não apenas na agenda global os setores que são estabelecidos como importantes e que dialogam, portanto, com o debate sobre biodiversidade costeira, como o caso da questão da cultura, toda a questão associada ao turismo costeiro marítimo, mas, inclusive, aqui eles destacam como setores mais relevantes, emergentes, do futuro, né? E aí eu destacaria, por exemplo, a aquacultura, a relevância destes recursos, desde explorados de modo sustentável, inclusive, justo, né? Tudo isso, obviamente, está no frame da biologia marinha, por exemplo, da exploração de serviços de alta tecnologia marinha e por aí vai. Então, o que eu quero dizer aqui, apesar de ter muito pouco tempo, é que vários setores dessa economia azul dialogam diretamente com a biodiversidade, com a manutenção e precisam de uma saúde, no sentido de estarmos atento a esse, inclusive a questão da própria saúde desse ano é um dos objetivos da década, que eu vou falar já já, né? Que é o Health Ocean. Então, assim, isso está colocado como um imperativo na agenda global, no âmbito das Nações Unidas, que é o Unesco. Tá? Aqui, muito rapidamente, eu acho que talvez isso trazendo aqui dados, né, e botando um pouco no meu chapéu de economista e de professor de economia, acho que é importante. Se a gente olha para o gráfico de pica do lado esquerdo, a gente percebe que os três setores que mais produzem valor para a economia oceânica global, eles são, respectivamente, o setor de petróleo e gás, com um terço de toda a riqueza que eles são no mundo, seguido do turismo costeiro marítimo, um pouco mais de um quarto, e depois a atividade portuária. Os três setores juntos são responsáveis por praticamente 75% de toda a produção global associada ao oceano. Reparem que diretamente não tem ali são setores que tratam especificamente de recursos vivos, né? Eles não têm esse diálogo tão estreito, muito embora na prática haja uma conexão entre eles, sobretudo no sentido de havendo danos ou impactos ambientais da própria atividade, impacto óbvio, sobre as regiões costeiras e sobre a biodiversidade. Nessa instância é muito grave, inclusive intergeracional. Por outro lado, se a gente for olhar esses setores da economia oceânica no mundo, desde a perspectiva da geração de empregos, e por empregos aqui os dados consideram apenas empregos formais full-time, tá? A gente já percebe que a pesca de captura é o setor mais intensivo de trabalho. Tá? É o que mais emprega, principalmente no dia, do turismo costeiro e depois do processamento pescado. Portanto, a indústria da pesca, eu não quero limitar o debate à pesca, porque é muito grave. O que acaba acontecendo, a gente vai olhar o ODS 14, mas a indústria da pesca ela tem um papel muito importante quando nós estamos falando de geração de empregos na economia azul e que, obviamente, dialoga muito com biodiversidade. Como essa pesca está sendo feita, de que maneira, como que Alô? como foi. Desculpa te interromper, só pedi para tu falar um pouquinho mais próximo do microfone, Tá, levantar. tá certo. Ai, muito melhor, obrigada. Melhorou? Não, imagina. Desculpa. Pronto. Então, se a gente percebe os setores, né, de produção de empregos formais, a gente percebe que a pesca ela desempenha um papel-chave. Tá? Muito rapidamente, né,
como que a gente, e aí insistir um pouco na Agenda 2030, que é o nosso framework internacional para o desenvolvimento no mundo hoje, até pelo menos no final da PJ, né? A gente tende a olhar muito para o ODS 14 quando fala de mar e oceano, e essa maquinaria também fazendo onde quer que eu pise, onde quer que eu fale, né? Não quer dizer que o ODS 14 ele não seja aquele que mais objetivamente interessa a agenda, porque é claro que é ele, nas suas diferentes metas, tá? Porém, quando a gente está olhando aqui um debate mais amplo de economia azul e de biodiversidade, a marinha e costeira, nós não podemos nos limitar a indicadores e metas do ODS 14, porque nós temos aqui indicadores que dialogam, por exemplo, com o ODS 13, que fala sobre clima, mudança climática, ou os ODS 8, o emprego, e os ODS 9, que vão falar de infraestruturas, e se nós considerarmos a proposta inicial da Renata, no início, a gente não pode ignorar o link direto, estreito, que existe entre o ODS 6 e o ODS 14. Tá? Se nós ficarmos mais atentos a coisas anteriores, o debate sobre recursos hídricos de modo mais amplo. Okay? Então, não devemos nos limitar apenas ao ODS 14, aos seus indicadores, às suas métricas e suas metas, quando estamos olhando a gestão costeira e biodiversidade nessa perspectiva, que é realmente uma limitação. Aqui, muito rapidamente, sobretudo porque a década já foi mencionada, eu estou me aproximando do final, devo passar uns 2 minutinhos só, até desculpa já, gente, não. A gente percebe que a década em curso, que começa em 21 e vai até também 2030, ela serve ao propósito de subsidiar a Agenda 2030. E, como já ficou muito claro aqui da fala da Renata e da Fernanda, nós que trabalhamos com mar e com a agenda costeira sabemos que há uma carência generalizada de dados. Ponto. Sobre isso não há discussão, não há quem discorde, creio eu, tá? Agora, nos diferentes desafios apresentados, assim como nos diferentes resultados que a década propõe, reparem, eu aqui destaquei algumas setinhas, a gente tem links claros com a agenda da biodiversidade costeira, tá? Seja quando se fala em buscar um oceano que seja limpo, um oceano que seja resiliente, quando a gente fala sobre se poluição, né? E aí eu destacaria que poluição na região costeira e marinha, embora a própria literatura e muito do financiamento acabe tomando muito para o lado de plásticos, é muito mais complexo. Nós temos várias formas de contribuir com esta poluição. E não, claro que plástico e microplástico é um grande desafio, não estou relativizando isso, mas a agenda da poluição marinha e costeira é muito mais ampla, né? Quando, por exemplo, a gente coloca que um dos desafios da década é promover um oceano que seja sustentável e produtivo, é óbvio que a gente não tem como garantir geração de emprego e renda de modo sustentável, inclusivo, se nós não estivermos respeitando as capacidades do sistema, se nós não estivermos alinhados à questão ambiental, se nós não respeitarmos e não preservarmos a biodiversidade desses ambientes costeiros e marinhos. Portanto, reparem que em diferentes pontos da década, embora não esteja escrito diretamente biodiversidade, né, até porque é uma agenda muito específica para o oceano, é claramente muito claro esse debate. Tá? E aí, então, está falando de Brasil, já vários dados foram apresentados, que facilita muito a minha vida nesse momento, infelizmente. A gente tem que parcela significativa da nossa população vive na faixa litorânea, tá? Da ordem de 1/5 da nossa população está na faixa litorânea. Esses são os dados mais recentes que eu encontrei, tá? 13 capitais nós temos aqui no estado, e até a Fernanda mencionou a publicação que houve agora, não tem nem um mês, né? Que trata sobre biodiversidade do Brasil, depois eu vou falar dela rapidinho. Lá são apresentadas algumas ameaças e alguns impactos, tá? Especificamente ao ambiente costeiro e marinho, e eu vou só apresentar, e a gente pode, nas perguntas e no debate, trabalhar isso com mais calma, tá? Mas entre as ameaças apontadas estão, por exemplo, a ocupação desordenada desses espaços, a mudança no próprio uso do solo, a poluição por plásticos, como já mencionado, mas também por dejetos industriais, fertilizantes agrícolas e o próprio esgoto, que dialoga, por sua vez, com o ODS6, como antecipei, a própria superexploração dos recursos marinhos, por conta de minimização de padrões de produção e consumo, aumento da população e um crescimento desordenado de espaços urbanos, e a má gestão da pesca.
Dentro dos impactos dessas ameaças, a gente percebe, por exemplo, a degradação das áreas naturais, como manguezais extintas, o próprio estreitamento da costa e perda de habitats. E eu, como carioca, consigo contar vários casos no meu estado e na minha própria cidade. Aumento das espécies ameaçadas e colapso dos estoques pesqueiros, o que, por sua vez, tem um diálogo muito grande com a insegurança alimentar, que é o ODS 2, tá? E não podemos ignorar o fato de a introdução de espécies exóticas invasoras, assim como as mudanças climáticas, agravando estas ameaças e o impacto sobre essas questões. E aí, então, para terminar, de fato, esse meu último slide, eu só botei ali a logo do projeto CEF, né? Jeff Mato, que, enfim, acho que não tem como a gente né, ignorar uma experiência desse sentido, no caso brasileiro, de referência. E eu trago algumas reflexões, eu não vou ter muito fazer conclusões, porque é um debate curto, é uma agenda que está acontecendo, né? Em março desse ano, o próprio Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, destacou que os recursos marinhos e costeiros e as indústrias que dele decorrem são responsáveis por 3 trilhões de dólares no mundo, o que responde a cerca de 5% do PIB global. Então, se eu tivesse que puxar aqui na questão de economia pura, nós estamos falando de uma parcela importante da geração de emprego e renda no mundo. Então, a gente precisa realmente dar a devida relevância a essa questão. No caso brasileiro, em particular, houve a publicação desse primeiro diagnóstico marinho costeiro sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Não tem nem um mês, está quentinho, acabou de sair do forno. Recomendo que dêem uma olhada, está muito interessante. Embora ele não foque apenas na questão que a gente está discutindo aqui, ele traz muitos inputs. A nossa análise com vários dados, experiências, acho que está muito rico de a gente ter isso em consideração. No caso brasileiro em particular, nós temos alguns setores que são muito importantes para a nossa economia, como é o caso do petróleo e gás offshore, né, que podem ter impactos socioambientais nas suas atividades, a depender de como elas são conduzidas, mas não apenas isso, o transporte marítimo também, há outras atividades conduzidas no ambiente marinho que fazem isso. A gente lembra muito claramente do derramamento do óleo em 2019, como que isso mobilizou a agenda global e nacional em prol da discussão, tá? Como já foi mencionado agora pela Funda também, né? Se nós estamos em prol de uma agenda de desenvolvimento sustentável, não podemos não olhar o bem do Balizamento Espacial Marinho, que já tem o seu protótipo na região sul, e agora, há 2 dias, há 3 dias, melhor, lá na COP, foi anunciado aqui para o Sudeste e também para o Nordeste. Então, assim, está todo mundo se mexendo, pensando em equipe, eu acho que isso é uma coisa importante. E, como a Renata falou no início, vamos ou não debater as áreas interiores, até onde isso entra, como é que isso vai fazer, então, portanto, o link do ODS 614. E, se nós estamos falando de financiamento, há uma agenda de financiamento, ela é sustentável, ela está endereçando aquilo que realmente é mais relevante para a realidade nacional, como isso se dá, essas parcerias entre setores públicos e privados, domésticos e internacionais. Eu acho que isso também tem que ser discutido, tá? Logo, concluindo, eu acho que é imprescindível que a gente tenha e promova essa interação de políticas de integração terra-mar. E aí, deixar muito claro uma agenda de comunicação do Brasil, que é um país tamanho que é, da dimensão continental, que toda a população e todos os setores da sociedade tem uma parcela nessa agenda, não é só quem vive no litoral que tem que estar atento e tem que ser sensível a esse tema. E sugiro que a gente considere não apenas as experiências, as políticas internacionais de sucesso, mas que a gente também não ignore aquilo que vem sendo conduzido no escopo nacional e, sobretudo, na esfera local, no Brasil, tá bom? Agradeço e passo a palavra à Karine. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tauan. Obrigada aí pela apresentação, pela aula, foi ótimo. Esse contexto todo de economia azul, né, e todas as atualizações. Bia, acho que agora é você, né? Obrigada, Karine. Primeiro, agradecer Fernanda, Tauan, Renata, pela excelente apresentação que vocês fizeram hoje. Acho que foi muito enriquecedor para todo mundo. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat. Teve uma até que a Renata já respondeu. Então, como a gente está com tempo reduzido, a gente tem 5 minutinhos, eu vou pular essa e vou passar para uma outra questão que a Luciane ela mandou. Ela mandou diretamente para o Tauan, mas Fernanda e Renata, se vocês também quiserem falar alguma coisa complementar, fiquem à vontade. Tauan, pergunta da Luciane é se você poderia explorar um pouco mais entre os vetores de poluição marinha o papel dos fertilizantes químicos, que é tão relevante que o Marco Global de Montreal incluiu como a meta
a redução do uso deles pela metade, salvo engano, o prazo é 2030 para essa redução, já que eles produzem zonas mortas nos oceanos, além de todos os riscos e danos à própria saúde humana, poluição da água doce e perdas de saúde dos solos. Você pode falar um pouquinho disso para gente? Tá, bom, primeiro aqui, obrigado, Luciane, pela pergunta. Acho que a Luciane está bem ativa, tem várias perguntas já, então está super engajada, parabéns. De fato, tá, Luciane, a gente tem essa agenda que eu acho que é muito importante, né? Você destacou, eu também falei um pouco na minha apresentação há pouco, que era não vamos limitar o debate sobre poluição marinha à plástico, né? Eu acho que isso, sim, eu também insisto muito, seja em sala de aula ou em eventos como esse, né, com público mais amplo, diverso, porque acaba que a gente associa uma coisa a outra e acaba que acontece uma limitação da discussão. Então, sim, quando nós estamos falando da brasileira, né, porque eu não estou nem falando tanto de crime e emissões, mas que nós sabemos que o setor florestas, a questão diferentes setores que não necessariamente estão na costa têm um impacto importante em termos de transporte, em termos de emissões, de consumo de água e de side effects, né, efeitos colaterais que chegam na costa, a gente não pode fechar os olhos para a ameaça colocada em questão dos fertilizantes químicos e todos os derivados, né, os insumos que são utilizados em diferentes processos industriais e atividades econômicas. Tá? O tema do fertilizante, por incrível que pareça, acabou ganhando uma certa relevância, inclusive uma atenção na perspectiva da agenda de oceano, por incrível que pareça, parece que não tem conexão, mas que com a própria guerra da Rússia e da Ucrânia, porque a gente se deu conta de que era um setor, eram atores importantes dos quais o Brasil até importava muito, né? No caso brasileiro, houve esse conhecido no início, sobretudo, com relação à crise na guerra da Rússia e Ucrânia com o mercado brasileiro, era muito por conta da balança comercial acerca de fertilizantes, porque ele é chave para diferentes setores econômicos do Brasil. Então, não é à toa que a agenda internacional, já antes disso, e sobretudo começou a se mobilizar muito no sentido de contemplar esse debate e ampliar o escopo. Tá? Então, só para você ter uma ideia, na altura de 2018, por exemplo, quando a China estava pensando e avançando muito nesse projeto do Belt and Road Initiative, né, como foi conhecido como a nova Rota da Seda, eu me lembro que eles começaram a propor aquela altura uma Green Belt and Road. E aí, um dos tópicos centrais, naquela altura, era justamente poluição por plástico, apenas. Né? E hoje a gente já tem uma plena convicção e clareza de que a gente precisa ampliar esse debate. Então, o que eu diria, e aí acho que é importante estabelecer isso muito claro, quando o oceano entra na agenda da política internacional, e aqui eu estou pensando muito relações internacionais, tá? Ele vai entrar inicialmente, sobretudo por conta da poluição. Tá? É a partir daí que começa o debate internacional muito forte sobre o oceano, que é muito por conta do derramamento de óleo nas zonas econômicas principais e no próprio alto mar, que é um terreno baldio que ninguém é dono, que, portanto, é quase que um depositório, né? E também por conta de poluição por outros fins. Tá? Então, é muito importante a gente ter clareza de como, e eu diria que isso tem algumas décadas já, pelo menos 5 décadas, de discussão internacional acerca de como que você mencionou aí no Marco Global de Montreal e tal, como que, para a gente estar na agenda hoje, tendo essa percepção de que vários são os fatores, várias são as ameaças, e que, inclusive, para a gente entender isso, não podemos apenas olhar para as atividades que são desenvolvidas na costa, né? É importante a gente também ter essa clareza de como que a agenda evoluiu com muita resistência. Tá? Obrigado pela sua pergunta. Obrigada, Tauan. Não sei se a Fernanda ou a Renata quer complementar alguma coisa. Eu só queria, ótima resposta, só para confirmar mesmo essa coisa da. A gente vive numa economia global, né? Então é super interessante ver como a guerra na Ucrânia acaba afetando, ou elucidando o caso aqui. Então, o que eu estava falando para vocês é exatamente isso, super interessante, né? As pessoas vivem na costa, mas o impacto marinho acontece também por atividades e que estão fora dessa zona costeira.
Então, é a proposta da integração, né? E que acaba também sendo um desafio na hora de gestão, né? Porque a gente acaba separando muito tudo, compartimentalizando, porque é mais fácil de analisar, de avaliar, depois de propor solução e tudo mais, mas está tudo muito conectado e está muito interligado. Uma das coisas também para pensar aqui, para refletir, super concordo, plástico é uma das questões. Eu acho que acaba ganhando muita comoção e muita socialização pública, porque eu acho que no final as pessoas, todo mundo acaba se identificando, né, de uma certa forma, com a questão dos plásticos. Eu acho que também por isso que ganhou muito espaço de discussão na sociedade, mas absolutamente a questão de poluição difusa e a questão de impacto indireto tem uma contribuição gigantesca e a gente não pode esquecer. E coisas assim para pensar, né? Pensando numa economia global, o impacto, por exemplo, de acordos entre nações no comércio internacional, né? Quando a gente vai ter mais claro que alguns indicadores acabam sendo incluídos, eu não faço negócio se... A gente tem muito isso com o desmatamento, né? Mais claro e alguma coisa mais... Quando isso começa a ampliar para outras áreas, eu acho que também vai ser um fator aí, é um driver que eu acho que vai acelerar um pouco essa tão necessária mudança. Eu não vou me estender muito, porque a gente já está passando o tempo. Posso só aproveitar o comentário da Renata e fazer uma acréscimo, rapidinho, Pedro? Muito rapidamente. Eu acho que isso que ela comentou é muito importante. Por exemplo, hoje eu brinco, né, a gente não consegue ter qualquer discussão no mundo empresarial, na própria indústria privada, e não sair em termo ESG, né? Por exemplo. Então, isso hoje tem sido como uma métrica, uma referência para novas práticas no mundo dos negócios. Isso efetivamente tem diferenciado e redirecionado uma série de esforços, né? Então, eu acho que é importante ter clareza de como que a gente consegue afetar os mercados usando essas novas nomenclaturas, essas novas agendas, novas bandeiras. E só para dar um exemplo, quando hoje a gente vai discutir clima e escalamento e diversificação no mercado de carbono, as experiências internacionais, até o momento, elas têm muita ignorado o papel que os oceanos têm nesta questão, por exemplo, né? Então, é um processo lento, como eu falei, né? A questão do plástico são décadas de agenda internacional, mas é devagar e sempre. A gente tem trazido esses debates, discussão, a iniciativa privada, o poder público, a ONGs, a academia, né? Trazendo, destacando a relevância que o oceano desempenha na agenda da biodiversidade, na agenda do clima, inclusive. Eu queria aproveitar só o gancho também, fazer só uma complementação do ponto de vista assim, de implementação, né? A gente tem aí um desafio, concordo plenamente, Tauan, terra-mar não pode ser ignorado, tá tudo conectado. O desafio é grande, né, ao mesmo tempo, porque a gente está falando de diferentes setores, diferentes agendas, enfim, diferentes ações, é completamente diferente. Quando você tem a pesca num, você tem orla e urbanização no outro. Então, as questões e os caminhos são diferentes. Então, é um desafio enorme, mas já existem iniciativas nesse sentido diversas no país, muito bem sucedidas. Terra-Mar é um deles, né, que busca exatamente fazer essa ponte extremamente necessária, e isso vale para as diversas agendas, e poluição é uma delas nas suas diversas fontes, fundamental. Muito obrigada, pessoal. A gente já passou 5 minutinhos do nosso tempo, mas a gente teria mais uma pergunta da Luciane. Eu não sei se vocês acham que dá para a gente responder ou o que vocês acham? Seria direcionada para a Renata. A gente pode pegar mais 2, 3 minutinhos para responder? A primeira é a das empresas, da redução, é isso? Da redução do gráfico que eu mostrei. Eu acho que é isso, né? Que a Rebeca respondeu, mas eu acho que falta um... então, sim. O universo dessas 120 empresas que têm melhorado a eficiência hídrica. Só para lembrar que o reporte, a divulgação de informações ambientais corporativas via CDP, ela é voluntária, né? E então a gente os dados que são disponibilizados não estão verificados, apesar da gente ter uma seção no questionário de verificação e perguntar se teve alguma verificação de terceira parte para dar o selo aí mas de todas as formas isso é
divulgação. Então, eu não sei te dizer exatamente agora se a produção delas permaneceu inalterado ou se, sabe, se a eficiência aumentou, a diminuição de água captada aumentou por conta da produção ter caído ou não. Isso é uma coisa que a gente pode analisar. O CDP, a gente deixa as respostas, são públicas, e as empresas respondem publicamente, por isso que eu falei no final, sabe, a gente pode usar esses dados, a gente pode divulgar, socializar esses dados e acabar usando como uma forma de pressionar e de falar, olha, né, me falaram isso, você falou isso e que tal. Então, em relação aos setores, Luciane, é geral, são 120 empresas, então eu estava tentando achar os dados para você, por isso que eu não respondi antes, mas tem vários setores, químico, food and bev, qual é a outra? Farmacêutica, tem várias empresas que têm reportado nos últimos 5 anos redução de captação de água, mas é voluntário. E então tá geral, são 120 consistentemente reportando, e é isso. Espero que esteja claro agora. E eu vi que a Rebeca compartilhou o link do nosso relatório. Eu posso passar outros links também, se vocês acharem relevante. Obrigada, Renata. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas, mas caso tenha ficado ainda alguma pergunta, nossos canais estão abertos, então vocês podem mandar por e-mail para a gente, que a gente pode repassar para a Renata, para a Fernanda, para o Tauan. E agora eu queria expressar algumas palavras finais, né? Primeiro, para agradecer imensamente aos palestrantes, né? A Renata Leão, Fernanda Marques, o Tauan Santos, por esse excelente seminário, e a todos que fizeram parte dessa trilha de seminários incríveis. Nós tivemos, esse foi o 7º seminário da trilha, né? Então, eu queria agradecer a cada palestrante por compartilhar seu conhecimento e experiência de uma maneira tão envolvente, né? As apresentações, elas foram verdadeiramente enriquecedoras e contribuíram muito para o sucesso dessa trilha. Aos participantes, né, a gente também quer agradecer pela sua contribuição ativa, pelas perguntas reflexivas, pelas interações valiosas. Isso foi fundamental para a gente ter uma dinâmica e um ambiente colaborativo que tornou esse evento muito especial. Queria agradecer também a todos os membros organizadores, né, que com trabalho árduo e dedicação nos ajudaram, né, a construir esse evento. E eu acredito que à medida que nós nos despedimos dessa trilha de seminários, nós levamos não apenas o conhecimento, mas também novas conexões e inspirações para o futuro. Então, por fim, agradecer novamente para todo mundo e desejar um excelente dia. Obrigada. Muito obrigada a vocês, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Bom dia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tenham um Obrigada. Tchau, excelente tchau. dia. Bom dia.